esteve aqui ministrando a palavra de Deus nesse congresso, ao qual nasceu no coração do Senhor. Estive aqui aproximadamente uns 4 a 5 meses atrás. O pastor, desde aquele dia, já me fez um convite, falou: Pedro, no dia 18, né, dia 17 vai iniciar o congresso lá. Deus tocou no meu coração para você ser um dos ministros, e pela misericórdia do Senhor, eis-me aqui para cultuar o Senhor juntamente com os irmãos. Amém? Amém. Querido, eu motivo de muita alegria. Primeiramente, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, igual o primeiro link nos concede, porque grandes são os desafios, né? Nós não sabemos se estaremos vivos para poder concluir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração durante a chamada em alguns lugares, para poder estar ministrando. Mas aprova o Senhor, estamos aqui. Amém. Se nos levar antes, nós estamos com o Senhor, não é verdade? Deus está preparado, amém? Amém. Mas aprova o Senhor estarmos aqui. E eu quero louvar a Deus pelo anjo da igreja, pastor, que te abençoe, meu amigo. Eu falei com meus irmãos, eu vim no carro, conversei com meus irmãos, quando eu era bem garoto novo, né? Eu vim aqui, muitas vezes ainda era o pai dele, pastor Jonas, né? Era uma bênção, desde já ele assumiu a responsabilidade de estar de frente, né, no pastorado. Tão difícil é. Tem pessoas, hoje em dia todo mundo quer ser pastor, parece que ficou moda, né? Quer ser pastor, quer ser pastor, quer ser pastor e tal. Queridos, é um trabalho árduo, uma chamada árdua, ao qual o Senhor chamou, mas gratificante. A carta aos Hebreus, no seu capítulo 13, verso 17, vai dizer assim, ó: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Por quê? Porque velam por vossa alma, ao qual hão de dar conta por cada uma delas. Vai chegar um certo tempo determinado, ao qual tudo irá se concluir. O pastorzão vai estar diante do Senhor e ele vai falar: eu te dei vidas para você cuidar. Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Se foi por ele, aí creio que vai ter um puxãozinho de orelha, né? Mas se não for, não será cobrado. Sabe, querido? Honra o pastor, ame a sua liderança, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu ministério. Amém? Amém. Vamos ao texto? Glória a Deus. Glória. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João, só deixar, tá? no seu capítulo de número 15, no seu verso de número 7. João 15, 7. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o 15, verso 1 diante. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu só queria pedir, por favor, o tecladista, se ele puder estar aqui, ele está lá fora, né? Foi no banheiro. Se puder aí estar ajudando aí, colocando no fundo. Você toca teclado também? Rapaz, o homem é fera. Tem guitarra, tem bateria também? Prega também? Prega também? Meu Deus, o homem é uma benção. Sabe aquela parada dos 10 talentos? Deus confiou 5 para um, para outro ele confiou 3, lembra? E para outro ele confiou 1. O que tinha 5 multiplicou para 10. E o que tinha 3 multiplicou para quê? Para 6. E o que tinha 1 falou: rapaz, só tem 1. Eu conheço o meu Senhor. Não, quando ele voltar aí, vai que eu perco esse talento. É melhor enterrar para não perder. Só que ao enterrar já perdeu. Pode botar bem baixinho. Aí olha, presta atenção, que interessante. O que tinha 5 multiplicou para quê? 10. Qual foi a recompensa? Entrar no reino do Senhor. E o que tinha 3 multiplicou para quê? Para 6. Qual foi a recompensa? A mesma do que multiplicou para 10. Entrar no reino. O que tinha 1 possivelmente devia pensar, né? Eu vou não. Um tem 5, multiplicou para 10, outro tem 3, multiplicou para 6. Só tem 1, vou multiplicar para 2. Só que a recompensa daquele que tinha 1 iria ser a mesma daquele que agora tem 10. Me fiz entender? A mesma recompensa. A diferença onde está, Pedro? A diferença está naquilo que o Senhor te entrega. O rapaz falou que toca
né? Toca teclado, né? Guitarra, bateria, ainda prega. E eu só prego. A recompensa é a mesma. Todos nós herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém, querido? Vamos lá? Preste atenção na palavra. Deus quer falar com você nessa noite. Já está falando. Ele vai falar agora com a palavra. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Está em mim e eu em vós. Como a vara a si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim, não vai ter como dar também. Eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem e lançam no fogo e no ar. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, e permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este. Aleluia, estou sentindo uma graça. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. Amém por essa palavra? Aleluia. Dá vontade de continuar lendo, né? Que é um texto maravilhoso, um texto muito forte. Eu só vou pedir um pouco de água, se puder colocar para mim, por favor, aqui. Tá bom? Querido, essa é uma mensagem do Evangelho de João, dos 4 evangelhos. O Evangelho de João, ele é um dos mais lidos, estudados pelo novo convertido. A saber, Mateus escreve para os judeus, né? Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João especificamente escreve para toda a igreja, seja gentil, seja judeu, todos eles. João, eu gosto muito do Evangelho de João, porque o Evangelho de João é o Evangelho de se movimentar, diz o tema do congresso, movimenta-se. No capítulo 1 de João, João já vai iniciar falando do movimento do próprio Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a saber, é Jesus Cristo, nosso Senhor, o verbo. No capítulo de número 2, João já vai relatar que o verbo se fez carne e agora foi convidado para um casamento em Caná da Galileia, onde aconteceu o seu primeiro milagre. Lembra? Jesus foi convidado em Caná da Galileia para um casamento. Interessante, o primeiro milagre do Senhor na família.
está dizendo que o tema principal é a família, ao qual Deus constituiu. É verdade? Jesus ama a família. E a palavra vai relatar que Jesus ele foi convidado. E ao ser convidado, nós conseguimos compreender que o noivo ali, os responsáveis da festa, fizeram um cálculo errado da festa. A festa do judeu era 7 dias. Poderia acabar tudo, só não poderia acabar o vinho, porque o vinho aponta para a alegria. E o que era principal de acabar, acabou. Foi o vinho. Maria chega até Jesus e fala: acabou o vinho, convidado o Senhor, né? Fazendo uma inferência aqui. Ele fala: o que eu tenho é contigo, mulher? Ainda não vai chegar na minha? Muito obrigado, Deus te abençoe. Ainda não vai chegar na minha hora. Essa palavra, quando ele fala: o que tenho contigo, mulher, tem pessoas que acham que Jesus te respeitou. Não. Naquele período, naquela época, se vocês examinar as escrituras, fazer uma hermenêutica da época, você vai entender que chamar ela de mulher, direcionada daquela maneira, é de uma forma respeitosa. Ele estava respeitando Maria. E por um milagre do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor pega a água, né? E transforma a água em vinho. Interessante que o mestre de sala, em vez de Jesus falar, trazer a glória para ele, fala: ó, vai lá e fala que eu fiz o milagre. Não fala isso. Jesus pega e fala assim: vai lá e apresenta ao mestre de sala, ao responsável, ao organizador dali da festa, do casamento. Quando o mestre de sala prova, fala: que isso, que vinho é esse? Ô dono da festa, noivo, vem cá, faz favor. Aí Lucas, o noivo vem, pode falar, sem saber que acabou o vinho. Vem cá, todo homem, quando vai proporcionar uma festa, dá um casamento, primeiro ele dá o vinho bom, as pessoas bebem. Quando as pessoas estão um pouco alegres do vinho, eles servem o vinho ruim, que aí já está todo mundo um pouco alegre, não vai perceber o teor do vinho. Agora você não, você fez diferente. Você deu um vinho bom, porém o melhor você deixou para o final. Presta atenção. Imagina agora, querido, um homem, estou falando de movimento. Imagina agora um homem que nem sabe que o vinho acabou e que ele fez um cálculo errado. Examina a escritura, você vai entender. Ele nem sequer sabia que ele fez um cálculo errado. Não foi informado a ele. Aí ele imagina o noivo saindo, né? Verdade, deu o melhor. A glória é do noivo. A glória de? Só que ele convidou alguém. Jesus não era aquele que já estava manifesto como filho de Deus, não. Ele ainda estava sendo convidado, mas estava ainda nos bastidores. Deixa eu fazer uma aplicação para a sua vida aqui. Quer que o milagre aconteça na sua vida? Convida Jesus para todas, não só para o casamento, não só para a festa, mas para todos os momentos da sua vida. Porque tem gente que busca, faça aliança com quem é de Cristo, porque esse homem convidou Jesus, e nos bastidores Jesus fez o milagre. Sabe por que o teu ministério está andando? Sabe por que você continua caminhando? Às vezes pensa em parar, mas continua buscando, porque tem gente que não está sendo vista. Talvez você está sendo visto no altar pregando em evidência, mas tem gente nos bastidores de joelho dobrado orando pela tua vida. No capítulo 3, Jesus vai ter uma conversa com Nicodemos de madrugada, à noite, ao qual nasce o texto áureo da Bíblia, a saber, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito único, a mesma palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. A Bíblia se baseia nesse texto, sendo todo o Antigo Testamento, os 39 e os 27 no segundo, no Novo Testamento. Vocês conhecem muito bem que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia se baseia por esse texto. Pedro, Jesus é do Novo, sim, e do Velho também, porque ele é o próprio Deus. E outra, no Velho, no Antigo Testamento, é dizendo: o Messias vai vir, o Messias está vindo aí, nós estamos esperando o Messias, Aí Jesus vem, se entrega a vida dele no altar por mim e por você, ressuscita, está à direita do Pai, e agora nós falamos: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Primeiro é que o Messias vai vir, e agora que o Messias no novo, o Messias vai voltar, para buscar eu, para buscar você. É um movimento, é necessário nos movimentar-se. No capítulo de número 4,
Você sabe muito bem a famosa conversa com a mulher de Samaria, ao qual a parte de meio-dia, Jesus está sentado na fonte que fora de Jacó e deu para seu filho José. E essa mulher vem e pede um pouco, Jesus fala, dá de beber. Como sendo tu judeu que pede água a mim que sou mulher samaritana. Você conhece muito bem a história. Jesus começa a relatar a palavra e ela nem entende, não está nem aí para a palavra. Porém, quando Jesus faz uma profecia, ele fala para ela assim, ó, vai lá e chama teu marido. Ela fala, não tenho marido. Jesus fala, isso você falou com verdade, porque você teve 5 e o que você tem agora não é teu. Quando Jesus revela a vida dela, ela fala, vejo que o Senhor é profeta. Por quê? Porque infelizmente nós vivemos um tempo assim hoje também. Enquanto tem gente pregando a palavra, tem gente que não está nem aí. Mas vai à igreja que tem revelação, que tem visão. Deus manda te dizer que você vai ter um carro novo. Aí a igreja lota. Enquanto está falando a palavra, se você conhecer o dom de Deus e quem te pede água, a mulher nem entende. Mas quando ele fala da vida, ela fala, opa, reconheço que tu és profeta. Querido, reconheça um profeta pelo aquilo que ele te revela. Deus manda te dizer isso. Ele só manda te dizer, se for verdade, tem que estar baseado na. Essa é a maior profecia, é a palavra. E conhecereis a verdade vos. Qual é a verdade? A verdade é a. Jesus vai falar assim em 17, verso 7, santificas na tua verdade. O que é verdade? A tua palavra, ela é verdade. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que restaura. Essa é a verdade, a palavra. No capítulo de número 5, Jesus vai falar, vai até o tanque de Betesda, como um homem paralítico, 38 anos, fora curado. No capítulo de número 6 de João, a multiplicação dos pães e do peixe. 7, a incredulidade de seus irmãos, não crer no ministério de Jesus. Porque muitas vezes na nossa própria casa tem gente que não crê na chamada, não confia na chamada, mas o que importa? Se Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir. Continua na caminhada. No capítulo de número 8, é a mulher que é apanhada no ato de adultério, ao qual não demonstraram um pingo de amor, ao qual nós iremos daqui a pouco entrar também. Capítulo de número 9 é um cego de nascença que fora curado por Jesus Cristo. Capítulo de número 10, Jesus é o bom pastor. Capítulo de número 11 é a ressurreição de Lázaro. 12 é a confraternização, é o culto de ação de graça, ao que Maria lança um vaso de alabastro aos pés do Senhor. Capítulo de número 13, querido, Jesus vai relatar, João vai relatar que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Logo após a ceia, tira a sua roupa, coloca uma toalha, cinge a cintura, pega uma bacia de água e vai lavar os pés dos discípulos. Ao chegar perto de Pedro, o Senhor vai lavar a mim de maneira nenhuma. Aí você fala, o que eu faço hoje você não entende, mas vai entender mais tarde, porque assim é a caminhada. Tem coisas que Deus faz agora, nós ficamos nos perguntando, por que Senhor? Por que Senhor? No tempo certo você vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Aí Pedro fala, de maneira nenhuma vai me levar, peraí, não vai lavar não. Jesus fala, deixa eu falar uma coisa para você, Pedrão, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedrão fala assim, lava só os pés, não, então lava as mãos, lava a cabeça, dá um banhozão top. Você já está limpo, mas tem gente aqui que não tem, estava falando de tudo. Capítulo de número 14, vai ter um texto chave que você conhece muito bem, que Jesus fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em. Na casa do meu pai há muitas. Se for assim eu não teria dito, mas eu vou preparar um lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Mas só serve a quem é discípulo de Jesus Cristo. E no capítulo de número 15, ao qual eu entro com vocês, com o tema da dançada, que é movimento, nesse congresso maravilhoso. Jesus se inicia no capítulo 15 dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. Porque eu não consigo compreender pessoas que se dizem ser servos de Deus e não conseguem falar daquilo que nos libertou. Porque se de alguma outra maneira você era preso e hoje você é liberto, eu não consigo. Pedro, eu sou tímido. Sim, eu até consigo compreender algumas pessoas que não gostam muito de falar, socializar, mas em vida você expressa aquilo que Deus te fez. Eu, querido, não quero acreditar que não vai ter uma pessoa com qual você irá falar. Uma pessoa na sua casa que você não tem intimidade.
Não tem ninguém tão tímido que não fale com alguém, se relacione com alguém. E ele fala que aquele que está nele e não dá fruto, ele é mentira. E se ele é videira verdadeira, existe uma videira que não é verdadeira. Aqui está dando alusão a algo espiritual, porque existem vários tipos de videira que produz fruto da vide. Porém, a videira verdadeira está falando que a videira produz o quê? Uva, sim ou não? Produz uva. Uva produz o vinho. E o vinho simboliza a alegria. Jesus está falando que ele é a videira verdadeira. Ele é aquele único que lhe pode proporcionar a verdadeira alegria. Porque vai ter momentos que o mundo vai achar, vai tentar trazer para você alegria falsa. Que você vai achar que é legal, que é muito bom, mas daqui a pouco você deita a cabeça no travesseiro e está triste. Alegria momentânea. O Senhor consegue te trazer alegria verdadeira. Aleluia. É por isso que ele diz: eu vos dou a minha paz. Eu dou a paz que o mundo dá. Por quê? Porque imagina, querido, vocês, Covid-19, teve aí um período de dificuldade, onde todo mundo se desesperou. E você está assim: glória a Deus, aleluia. Sente paz. Em meio a esse mundo de guerra e dificuldade, a pessoa está acabando. O mundo está acabando lá fora. Você está sentindo uma paz, mas não é a paz que o mundo dá. Aleluia. Você quer um exemplo? Belfo Roxo está uma paz. Você diz: o Belfo Roxo está uma paz. É a paz verdadeira? Quando o bicho estava pegando em Belfo Roxo, você é crente em Deus, você sentia paz. Porque não é a paz que o mundo dá, é a paz que excede todo entendimento, que só o Senhor Jesus pode dar. Aí Jesus vai falar que quem tiver nele e não dá fruto é lançado fora. E aquele que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. Limpar aqui é podar. Já viu quando alguém pega uma árvore e começa a podar? Parece que é maldade, né? Não, aquilo dá mais saúde. E às vezes você passa por algum processo e fala: meu Deus, eu estou passando por um processo de dificuldade, porque o Senhor está querendo isso? Ele está te limpando. E nesse processo você vai dar muito mais frutos para a glória dele. Não reclame do processo, querido, que você passa. Eu costumo dizer, querido, que entre a promessa e o cumprimento existe algo chamado processo. O processo ele é doloroso, o processo não é fácil para ninguém. E é muitas das vezes no processo que as pessoas não aguentam e desiste da chamada que Deus deu, desiste daquilo que da conclusão da chamada. Deus te fez uma promessa: você vai ser isso, isso, isso e aquilo. Na conclusão, no cumprimento tem um processo. Tem pessoas que não conseguem chegar no cumprimento porque não aguentam o processo, porque muitas vezes o processo é doloroso. Peraí, Deus te deu uma chamada, Deus te deu uma missão, você vai ser isso em mim. Aí você fala: glória a Deus, muito obrigado, Senhor. A conclusão está lá, só que para chegar lá tem um processo. Quer dar um exemplo? Deus falou para José: você vai ser uma autoridade. Ele não sabia que ia ser governador, mas sabia que ia ser autoridade. Porque o feixe de trigo ele se levanta, lembra disso? Irmãos, tivemos um sonho. Qual foi o sonho? Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que o feixe de trigo estava de pé e os de vocês curvaram. Peraí, quem é bom? Eles conheceram sobre a autoridade. Não sabia que ia ser governador, mas sabia que se o feixe de trigo estava em pé e o outro se curvou, ele sabia que ele ia exercer uma autoridade sobre os irmãos. Sim ou não? Ele falou: Deus me deu uma promessa. O cumprimento é eu ser uma autoridade. Mas peraí, Deus falou que ia ter curso. Deus falou que ia ter traição dos irmãos. Deus falou que ele ia ser vendido como escravo. E depois ia para a casa de Potifar. E depois de Potifar ir para a cadeia. E só depois de alguns anos da cadeia ele interpretar o sonho do padeiro do copeiro. E depois de interpretar o sonho ele fala assim: lembra de mim que eu não fiz nada para estar aqui. E o copeiro esquecer. E depois de 2 anos ele se apresentava e falou: ó, Deus falou isso tudo. José viveu um processo. Ele tinha a chamada, ele sabia que ia ter um cumprir, porém o processo ele não sabia o que ia passar, porque se Deus falar para você o processo, você desiste na hora. Deus fala: eu te dei uma chamada e aguenta o processo, porque lá na frente vai ter um cumprimento. E ele fala assim: mas fala para mim qual é o cumprimento, o processo. O processo vai ter traição, vai ter poço. Não, Senhor, não vai deixar falar, desiste, tá? É por isso que Deus te fala. Ele vai
te impõe e te prova. Não tenta, porque a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado por ninguém, mas Ele prova. E na prova você passa de um estágio. E ao passar do estágio, no momento certo você vai chegar no cumprir. E o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Aleluia. Sabe qual é o porém? Fica tranquilo, alguns que estão passando no processo, como eu estou passando, alguns estão passando no processo. Porque no processo, você não passa sozinho. Aleluia. No processo, Lucas, você jamais vai passar sozinho. Deus não é aquele pai ruim que pega e fala, vai, se vira, não. A Bíblia fala que José estava na cadeia, estava preso. Mas até na cadeia Deus estava com ele. E o homem da cadeia falou assim, toma aqui a chave, cuida você da cadeia, cuida melhor daqui. No processo você não passa sozinho, querido, Deus está contigo, só permanece fiel. Aguente o processo que já está chegando no cumprimento. Glória a Deus. Aí a palavra de Jesus fala que vós estáis limpos. Primeiro ele fala que Deus poda, limpa, para dar mais fruto. E limpar pela palavra. Primeiro ele fala que está limpo. Ele limpa para que dá mais fruto. E depois ele fala que limpeza é essa? A limpeza da... Aleluia. Vocês já estão limpos pela palavra, porque não tem outra maneira de um crente servir ao Senhor como limpo de coração, se não for através da palavra. A palavra que restaura, a palavra que limpa, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que te santifica. É a palavra. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração onde 24 horas do dia nós conseguimos olhar TikTok, conseguimos olhar YouTube, conseguimos conversar, jogar conversa fiada, fica horas mexendo em telefone, mas não consegue tirar uma hora para estudar, examinar as escrituras. Vivemos, pastor, uma geração fraca, que tudo que pregadores sobem no altar falam, pessoas estão engolindo, porque não estudam a palavra, não examinam as escrituras, estão indo por aquilo que Paulo falou, doutrinas, dogmas humanos, pessoas que estão distorcendo a verdade, porque não pega, não separa um tempo da sua vida para examinar as escrituras. Querido, quando você ora, você fala com Deus, só que um relacionamento ele é recíproco. O relacionamento é de mão dupla. Você fala e o teu cônjuge faz o que? Escuta. Isso é relacionamento. Daqui a pouco você fica quieto e o teu cônjuge fala. Isso é relacionamento. Não existe relacionamento só um fala e o outro só fica quieto. Não, tem que conversar. Peraí, se eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu vou falar contigo? Pela palavra. Aleluia. É um relacionamento, querido. E tem gente que não quer se relacionar com Deus. Vem para o culto. Vir para o culto não te faz mais santo. O que santifica é a palavra, a oração, a jejum. Oh, glória. Porque quando que a Bíblia funciona, Pedro? Quando que a Bíblia vai funcionar na minha vida? Quando eu colocar ela em prática. Se eu não coloco a Bíblia em prática na minha vida, ela não funciona. O pastor coloca a Bíblia em prática, ela funciona na vida dele. Se eu não leio, se eu não busco, se eu não me consagro, ela não vai funcionar na minha vida. Porque a Bíblia ela é funcional quando eu boto ela em prática. E Jesus começa a falar que está ali pela palavra. Está em mim e eu em vós. Como a vara a si mesmo não dá fruto, se não estiver na videira. Já viu? A planta qualquer árvore, seja videira qualquer árvore, tá ali a árvore. Você pega uma tac, que tem algumas árvores que é até mais outra árvore, né? Mas essa não dá fruto. Jesus está falando de fruto. Tem você tirar ela e botar aqui em cima, ela vai secar e vai morrer, você não? Os galhos, aqui é o tronco da videira, e vai sair galho. O galho só vai dar fruto porque ela está conectada lá. E tem gente que não dá fruto, dizendo que ser crente, estou indo para a igreja, mas não está ligado na videira. Não dá fruto não, querido. Não dá não. Para dar tem que estar ligado lá. Jesus é a palavra que está falando isso.
É a palavra que está falando isso. Aí só vai dar fruto se estiver em mim. Eu sou a videira, vós sois varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto. Tem alguém que está com Jesus aqui? Tem alguém dando fruto, querido? Aleluia. E eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem gente aí cantando, pregando em todo lugar. Porque hoje em dia parece que o altar virou uma disputa. Quem prega mais, quem canta mais. Parece que tem pessoas que tem a placa 10, 9, 8, 7. Vou botar ele com fulano trouxe uma salvação. Aqui lá prega mais. Quando o outro canta, meu Deus. Pessoas que se dizem dar fruto, mas o que está faltando é o discernimento da. Eu vou contar um testemunho. Eu fui chamado para ministrar a poderosa palavra do Senhor num congresso. Congresso dos Pastores do Brasil, lá em Volta Redonda. E falaram, me ligaram, Pedro, o rapaz vai te buscar, e lá vão buscar outros irmãos, outros músicos. Presta atenção, vocês que são músicos. Isso é muito sério. Presta atenção. Eu cheguei, entrei no carro, buscar, fomos num lugar, determinado lugar, pegar o tecladista, de lá fomos para outra na Dutra, pegar o outro irmão e fomos embora. Quando nós fomos, querido, vamos chegar dentro do carro, esses irmãos conversando, Pai do Senhor, varão sentado na frente, conversando, tal, um motorista, que também era músico. Sem eu perceber, eu ligado lá, começaram a soltar algumas conversas fiadas, que não convém num crente. Fala, nós já estamos subindo a serra e eles falando cada palavrão dentro do carro. Eu tomei um susto, eu olhei e puxei a orelha deles, falei, varão, que isso, varão? Vocês estão indo para a casa do Senhor. E como é que eu poderia descer do carro? Se não tinha como eu ir sem dinheiro no bolso, sem poder pegar o Uber. E vai eu no carro. Aí eu repreendi ele e falei assim, por isso que a palavra fala comigo todos que dirão Senhor, Senhor, ainda não reino do céu. Senhor, no teu nome eu preguei, tá? Senhor, no teu nome eu curei. Senhor, no teu nome eu expulsei demoníaco. Foi no meu nome, não foi no teu. Eu não conheço vocês. Isso é doloroso. Foi indo, falando cada conversa. Aí o motorista falou assim, a respeito do pregador, que eu conheço ele, é homem de Deus. Aí pararam de falar. Chegamos em Volta Redonda. Eles desceram do carro, tinha faltado luz, faltando energia. E o pastor, juntamente com os irmãos, tentando ajeitar lá, tal. Aí voltou a luz. Eu peguei essa mesma Bíblia, saí do carro, Lucas, e fui sentado no poço, igual Jesus sentado no poço. Fiquei lá sentado, triste no coração, eles ficam no meio. Eu conheci até um irmão, o irmão me chamou, deve estar pregando em Itaboraí. Irmão, ele pastor, eles são homens de Deus. Inicia-se o culto. Ao iniciar-se o culto, eles começaram a ter oportunidade. Sobe o tecladista, sobe o guitarrista, um cantor conhecido, pega, que o outro estava falando palavrão, pega o microfone e começa a cantar, e a igreja, que voz é essa? Que voz é essa? O tecladista fez um negócio lá no teclado, que todo mundo, a igreja fez assim, ó, que eu nunca vi. A igreja começou a pegar fogo, rodando, a Assembleia de Deus, rodando, pulando, glória a Deus, aleluia. O pastor se ajoelhou, botou o cantor, botou a mão na cabeça do pastor, começou a falar em língua, e a igreja mover de Deus, e eu, o pregador, assim. Porque eles não estavam no carro, eu estava no carro, eu vi o que estava se passando. E com aquele coração apertado, pessoas às vezes devem saber com esse pregador aí, uma geladeira, todo mundo se movimentando e eu na minha. O Senhor me deu uma mensagem, eu trouxe uma mensagem que o Senhor me deu dura, não para querer corrigir ele, não, mas a palavra, a palavra que corrige. E trouxe uma mensagem
Na hora, acabou o culto, foi uma bênção. Os irmãos chegaram: Pedro, dia 28 de dezembro vai ter de novo, tem como você vir? Eu falei: tem não, já tenho um compromisso com essa data. Não, os músicos vão vir. Eu falei: não, presta atenção. Ao chegar, entramos dentro do carro, paramos na dupla, um ligando para o outro: cadê o dinheiro, pastor, cadê o dinheiro? Ó, você paga o pregador. Eu falei: não quero R$1. Primeiro que eu não cobro de pregar a palavra de Deus. Eu não cobro R$1 de ministrar a palavra. Pego por amor a palavra, até porque a palavra não é minha, como diz o pastor que anda, né? Vou cobrar uma coisa da minha. A palavra não é minha, então eu cobro. E eu fiquei lá no carro, falei: não, tem que te dar um dinheiro. Eu falei: não quero dinheiro, só quero ir para minha casa, pelo amor de Deus, de madrugada. Cheguei em casa, minha esposa falou assim: Pedro, chegou, graças a Deus, pastor. Esse dia eu entristeci. Ai, Pedro, eu vou dormir agora. Eu falei: vai dormir. Eu dormi. Sentei no meu sofá, comecei a chorar. Falei com o Senhor: se é para andar com um tipo de pessoas assim, sem eu conhecer mais 7-1, que não é homem de Deus, eu prefiro não pregar mais. Não quero mais pregar, não vou sair mais para ministrar. Só que eu entendo que eu tenho uma promessa, o Senhor me chamou. E eu falei: não quero mais. Fui dormir, chorando, triste, fui dormir. No outro dia eu acordei com esse pensamento: Elias é um homem de Deus, Pedro. Elias é um grande homem de Deus. E para quem Elias pregava? Na minha mente. E eu conversando comigo mesmo, achando que a minha coisa era o Senhor, consegui compreender. Elias pregava para o reino de Israel. As 10 tribos já estavam divididas. E como era esse rei? Quem é o rei? O rei era Acabe, esposo de Jezabel. E o rei estava corrompido. Alguns diziam que amava a Deus, mas adorava Baal. Presta atenção. Diziam que adorava a Deus, mas adorava Baal. Diziam que adorava a Deus, mas adorava a... E veio no meu coração: seja você o Elias desse tempo. Porque eu estava indo com o povo, subindo no altar, com pessoas que diziam que adoravam a Deus, mas de fato estavam servindo a Baal, porque acabaram de tocar, entramos no carro de novo, e ao entrar no carro de novo, começaram a falar de novo. E na descida nós subimos, na subida, que nós subimos a serra, quem sobe a serra conhece que tem uma subida e na outra tem uma descida. A descida, quando nós descemos, para descer do outro lado, aqui tem uma subida e na direita, na de vocês tem uma descida. Desbarrancou tudo, porque na serra é muita chuva, era dezembro. Nós tivemos que descer, os carros subindo, apertado, e outros descendo. Um caminhão quase que nos pega e joga-nos lá embaixo. Pela misericórdia, o Senhor nos guardou. Eu não vou falar que é por mim, não. Pela misericórdia. Porque a palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos. E Jesus começa a falar a respeito disso, que pessoas estão limpando a palavra, e fala: se alguém tiver em mim, eu tiver, vocês vão dar fruto. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Quando que as coisas vão ser feitas na sua vida? Quando que vai cumprir aquilo que você pedir em Deus? Será cumprida, mas somente se você tiver no Senhor. Tem gente que não pedir em Deus: Deus, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção, mas não quer o abençoador. A bênção passa, o abençoador permanece. Ele está concluindo e falando que a bênção só vai acontecer se tiver. Senhor, quero isso. O que você pedir, Ele vai fazer. Mas tem um porém: se estiver nele. Se não estiver, Ele não vai cumprir. E nós vivemos num tempo onde muita gente só quer pregar prosperidade. Bênção, 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 bênção. É muito bom pregar bênção, claro que é bom. Mas eu não creio no evangelho que consiste
só em bênção materiais, para vocês poderem entender o que consiste em bênção no espírito. O evangelho que só alisa falando, não, você vai ter, você vai ter, você vai ter. O homem está meio-dia dormindo sem fazer nada, Deus vai fazer. Faz não, querido. Deus quer ter o esforço. Muita gente, você vai ter campanha, tudo quanto é campanha disso, bota aqui o dinheiro na água. Meu Deus, mergulho de namoro, você vai tacar as tuas notas, a tua nota vai mergulhar, afundar de sol, a tua bênção vai chegar. Que isso, querido? Pessoas que vão pegar bênção, porta aberta, a gente esquece que Deus fala, eu sou o Senhor que a porta que Ele abre, ninguém, mas a porta que Ele fecha. Só que não pregar, é o Deus que abre porta, o texto continua, querido. O texto continua, o Deus que abre porta também. Nós queremos pregar o Deus que dá vida, mas Ele também fala, eu sou o Deus que mata, e aí? E porque Ele faz isso aqui, Ele não te ama? Pelo contrário, te ama. Vivemos num tempo onde muitas me chamaram, Pedro, tem como você pegar uma igreja aqui? O tema é a chave da vitória. Claro, glória a Deus, amém. Festividade, a chave da vitória. Que bênção, irmão. Com certeza eu vou me agendar, olhei a agenda, tá? Vou lá. Quando eu fui a chave de vitória, a vitória. Aí eu falei, vamos estudar e vamos ver que chave que é essa. Estudei a mensagem, fiz a aplicação. Falei, querido, a chave não está falando da vitória, que a chave está falando é te revestir de autoridade. Não está falando de bênçãos financeiras, não. Uma igreja ficou assim, ó. Porque está querendo pegar um texto, trazer, fazer uma aplicação de uma coisa que não é. Falei, a chave aqui é te revestir de autoridade. Essa é a chave. Isso aqui é pregar, querido, coisas que vai trazer um ego, sabe por quê? Porque a gente tem medo de perder a ovelha, tem medo de perder pessoas, que perca, mas prega a palavra, porque Deus vai cobrar no dia, quer omitir, com medo de perder, só vai ficar que a porta é estreita, vai ficar quem ama a palavra, não ama, vai embora. Você não tem poder, querido, de convencer ninguém, não, mas a palavra tem. A porta é estreita, a porta continua estreita. Quer caminhar para a porta larga? Deus não impede ninguém. Mas Ele fala, a porta aqui está estreita. Quer passar? Tem que deixar as malas. Pedro, eu entendi que mala, Pedro, a mala da mentira, a mala da fofoca, a mala da falsidade. Tem que deixar a mala. A porta estreita você passa sozinho. E a porta aberta aí, deixa ele quiser passar, vai passar. Mas nesse de fato eu me vendo. O verdadeiro Evangelho, Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, seu verso 18, e vai relatar que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele continua no verso 22 dizendo, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A mensagem que vai transformar o ímpio é Cristo crucificado. Ele morreu, querido, pelos teus pecados, pagou por você, mas também tem um porém, Ele ressuscitou, e pela ressurreição dele você também ressuscitará. Essa é a mensagem. Movimente-se, movimente-se, pregue a verdade. E ele começa a continuar falando, como o Pai me amou, também eu amei. Permanecei no meu, se guardar de meu mandamento, permanecerei no meu amor. Aí pega. Quer permanecer no amor de Jesus Cristo? Tem que guardar os mandamentos. Eu gosto da versão daquele James atualizada, ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu, e eu o amarei e o manifestarei. Aleluia. Tem gente que diz ser crente, não obedece a palavra e diz, eu amo o Senhor, não ama não, me perdoa, é mentira. Porque se a palavra se ensina ou não passou disso é do maligno, a verdade é para ser dita. Eu amo ao Senhor, odeio meu irmão.
João vai falar, se você fala que ama Deus e aborrece, que odeia teu irmão, guarda raiva, rancor, e fala, eu amo, mas eu amo a Deus, mas eu tenho ódio de irmão, é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus a qual não viu e odiar o teu irmão que você está vendo? Mas, Aleluia. essa é a grande realidade. Ele fala do amor, permanece no amor. Se você guardar a mensagem, guardar a palavra. E vamos continuar para poder ganhar tempo, já estou terminando. Se guardar de mandamento, verso 11: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Querido, eu aprendi na caminhada que o amar, o perdoar, não é um sentimento, é uma decisão. Aleluia. Eu fiz questão de relatar com você do capítulo 1 até o capítulo 15 para você poder entender e entrar. É interessante que foi uma confirmação que ele falou sobre o coxo, ele falou sobre o perdão, o louvor. Eu falei uma confirmação e eu vou entrar nessa confirmação que eu entendo que é de Deus. Como eu disse para você que o amor e o perdão é um sentimento, e no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 8, eu vou falar sobre o amor e você vai entender. Porque aqui é movimento, esse movimento assim, amor. Presta bastante atenção, olha para cá. João, no seu capítulo de número 8, uma mulher foi apanhada no ato de adultério, lembra disso? Lembram disso? Jesus está lá. Vem os fariseus e falam, Senhor, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. Vamos pegar Jesus? A lei de Moisés é essa aqui, que toda pessoa que é apanhada no ato de adultério, ela tem que morrer. Eu preguei ontem, eu falei a respeito não da mulher, mas falei sobre o adultério, né? Existia dois tipos de adultério: o adultério espiritual e o adultério moral. O adultério espiritual é quando trocavam Deus por Moloque, Deus por Baal. Porque no Antigo Testamento Deus é o esposo, Israel é a esposa. Então quando a esposa trocava o esposo, que é Deus, por Baal, era um adultério espiritual. Diferente do Novo Testamento, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então no Antigo Testamento, quando trocavam Deus, que é o esposo, a esposa trocava por Baal, era um adultério, sim ou não? Era um adultério espiritual. Eles pediam perdão para o pecado, pediam perdão e Deus assim perdoava, se fosse de coração. Agora, o outro adultério moral é algo físico, é moral, é pena de morte. Adulterou com uma, é casada, adulterou, tem que morrer. É casado, adulterou, tem que morrer. É pena de morte, é passivo a pena de morte. Então, querido, eles chegam até Jesus e falam: essa mulher foi apanhada no ato adultério. A lei de Moisés fala que tem que ser apedrejada, é pena de morte. Aí Jesus está lá, tranquilona dele, abaixa, começa a escrever no chão, e ninguém sabe o que ele escreveu, não é verdade? Só que a profecia de Jeremias, no capítulo de número 13, verso 17, vai falar, né? Vai falar que aqueles que querem envergonhar, se afastar dele, vai ser escrito na terra. Então Jesus estava lá, estão tentando envergonhar Jesus, eles vão sair sem envergonhar. Deus está lá escrevendo. E aí, vai falar não? Eles queriam fazer uma pegadinha, pegar Jesus ali, colocar Jesus no beco sem saída. Por quê? Porque se Jesus fala assim, ó, apedreja essa mulher, cumpre a lei, ele estava indo contra César, porque somente César poderia levar alguém à pena de morte. Lembra disso? Quando eles falam, julgo você, né, Galileu? Julgo você, né, judeu? Não, a gente não pode levar ninguém à morte. Então, se Jesus fala, pode matar, ele estava indo contra César. E se Jesus fala, não, não está com a pena não, fica tranquila, fica tranquilo, deixa a mulher em paz. Ele estava indo contra a lei, que se ele se diz seu próprio Deus, a lei também é dele. Ele está tentando encontrar de... Aí, interessante, Jesus fala, não vai falar nada não, Senhor? Ele fala, já que vocês querem na lei, vamos também na lei. Eu sou o dono da lei. Aquele que dentre vocês não tiver pecado, atire a primeira, porque a lei vai falar que não tem homem que não tenha pecado. Aquele que dentre vocês não tiver pecado, atire a primeira. A Bíblia fala que a consciência do mais velho ao mais jovem, largaram a pedra e foi embora. Por que do mais velho ao mais jovem? Sim, viveu mais, pecou mais.
Só que tem alguns jovens que já até passaram os velhinhos, né? De tanto pegar. Aí, pastor, eu gosto muito de fazer pregação e imaginar. Cria esse filme na mente de vocês aí juntamente comigo. Eu gosto de imaginar e pensar. Imagina Jesus lá no chão, a mulher assim, esperando tomar a primeira pedrada. Cria esse filme na cabeça de vocês. Aí todo mundo largando a pedra. E indo, hein? Bora. Aí ele fala assim, mulher, cadê todo mundo? Ninguém te condenou, não? Aí a mulher faz isso aqui. Ninguém, Senhor, me condenou, não. Aí Jesus fala para ela o quê? Nem eu também te condeno. Aleluia. Só que tem um porém. Que agora na minha presença, não peques mais. Eu não vou passar pano no teu pecado, não, mulher. Não peca mais, não. Aí interessante é que, olha a frase que Jesus fala antes de eles irem embora. Quem dentre vocês tiver pecado, atire a primeira. Por que ninguém está com a pedra? Porque todo mundo tinha? Pergunta para você nessa noite: Jesus tinha pecado? Jesus tinha pecado? Então o único que poderia tacar a pedra na cabeça da mulher era quem? Condenar tinha que ser quem? A Bíblia vai relatar que nós não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se de nossas fraquezas, mas havendo um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Aquele que conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo. Então Jesus não tem pecado. Se ele falou que aquele que dentre vós tiver pecado, atire a primeira pedra, ele é o único que poderia ter tacado lá notinha de rodapé, como diz o reverendo Hernandes. Se Jesus é Deus, infalível, não tem pecado, não tem dolo, não erra, é perfeito, ele decide perdoar e não tacar pedra. Por que eu, você, somos cheios de defeito, queremos atirar pedra na cabeça do nosso irmão pelo pecado que ele cometeu contra você? Porque às vezes nosso irmão peca contra a gente, faz algo contra a gente, nos magoa, não queremos perdoar, nós queremos tacar pedra, se sentindo o rei da cocada preta, achando que nós somos melhor. Não! Deus, Jesus Cristo, poderia ser o único a atacar. Ele falou: não vou atacar, eu te absolvo, eu te perdoo. Você, eu somos cheios de falha, querido, perdoa também. Aleluia. Permanece no amor dele, esteja no amor dele, mostra que é discípulo ou só vive de teoria. Evangelho não consiste de teoria, evangelho consiste de prática. Aleluia. Quando que a Bíblia funciona? Funciona quando eu coloco ela em prática. Eu digo que ama a Deus, ama teoria, não vai na prática. A teoria precisa funcionar, e quando ela funciona é na prática. Isso é evangelho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queremos movimentar, mas muitos não se movimentam na verdade. O tema ao qual nasceu no coração do pastor, que Deus colocou no coração, é o movimento desse congresso. Movimento-se em quê, Pedro? Em amor. Mas o amor genuíno, o amor de Cristo verdadeiro, não consiste em teoria, consiste em prática. Mostre na prática que você movimenta o amor que Ele plantou em você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo quer te restaurar, quer te transformar. Mas de fato, será que você aceitou Ele como Salvador? De fato você entendeu aquilo que Ele plantou lá na cruz que nós estamos escolhendo hoje? O pastor falou muito bem de umas pessoas que viviam antigamente em prática, por amor ao Senhor, ou se movimentando, sofrendo por amor ao Evangelho. Sabe o que ele falou? Sem palavras,
Pesquisa lá o que é ser empanado. Pesquisa o que é ser empanado. De coração, não tenha medo não. Porque quem não sabe vai se escandalizar o que é. Pessoas, nós poderíamos voltar na igreja primitiva, a pessoa buscava do Espírito Santo. Era muito bom, era muito mover. Era mesmo, muito mover. Ao ponto de pegar e falar assim, ó, tá vendo teu nenenzinho? Me dá aqui você, teu pai, tua mãe, todo mundo vai lá, lança pro leão. O leão vinha comer teu filho no teu colo. A igreja primitiva, uma maravilha. Se alguns não quererem, viva você hoje a igreja primitiva. Aleluia. Aleluia. Porque eu vim para o culto dizer que eu amo a Deus, meu movimento, e está tudo muito bem, está tudo muito certo. E a primeira dificuldade que veio, que é abandonar Jesus, não aguentou o processo. Qual o processo que eles aguentavam antigamente? O Evangelho na mão com açúcar, nós vivemos hoje aqui no Brasil. Paulo decapitado, Tiago decapitado também, Pedro morto de cabeça para baixo. Isaías colocado dentro de um tronco cerrado no meio. Só que Jesus falou o seguinte: aquele que perder a sua vida por amor a mim, tem algo muito mais precioso esperando por você, querido. O que deu na cabeça desses homens, querido? Ao ponto de morrer, não continua a cabeça rápido, mas de uma forma dolorosa. Eles tinham muita convicção quem era o Deus a quem serviam. Aleluia. Para onde eles iriam. Oh Deus. Evangelho não consiste só de bênção, é de renúncia. E ainda que você perca a sua vida, a palavra nos garante, você vai achar a eterna. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh glória, no nome do Senhor. Atos capítulo 4, verso 12, nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia. A saber, é o nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. É o nome de Jesus. Pela carta de João 4, o seu capítulo 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e entregou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Aleluia. Romanos 6, 23, a palavra fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Só que Romanos, no seu capítulo 8, verso 38, também vai falar que estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Ninguém te afastará do amor de Deus, querido, se você estiver em Cristo. Oh, aleluia! Eu estou sentindo uma graça de Deus. Alabação, mediano. Oh, aleluia! Ele te resgatou, Ele te transformou, Ele te curou. Não torne, querido. Se você está pensando em desistir da caminhada, não desiste, pelo amor de Deus. Falta somente um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Permanece mais um pouquinho, não desiste, querido. Aleluia. Não desiste. Paulo vai falar que se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Aleluia. Não desiste, querido. Talvez você veja nessa noite para poder ouvir essa palavra. Não desista. Movimente-se, continua se movimentando, continua buscando, continua se consagrando, orando. A sua oração está sendo ouvida, pode ter certeza. O Senhor tem ouvido, ainda que não parece que o céu está de bronze, mas Ele tem ouvido a sua oração.
Espírito da verdade. Aleluia. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a vontade de Deus. As minhas